Mais uma vez nós estamos aqui para trazer mais um assunto para você. Acabamos de encerrar aí o Yom Kippur. Yom Kippur é uma celebração judaica, o Dia do Perdão, aonde os judeus do mundo todo e seguidores do movimento Bnei Noah também celebram Yom Kippur, o Dia do Perdão, o dia em que o Eterno escreve os nossos nomes no livro da vida. E eu gostaria de trazer um assunto que tem muito a ver com Yom Kippur, de certa forma. Porque Yom Kippur é o dia do julgamento de todos os seres humanos, de todos os animais, de todas as pessoas. É o dia em que o Eterno decide como será a sua vida, né, daqui para frente. E eu quero tratar de um assunto hoje que é um assunto que poucas pessoas gostam de tratar, poucas pessoas gostam de comentar, mas que existe muito tabu, né, sobre esse assunto. Eu quero falar hoje com você a respeito da morte. Né? Quantas pessoas sofrem com a morte de um ente querido, quantas pessoas sofrem com a perca de um ente querido. E a grande pergunta é, e sempre será, né, como falarmos e tentarmos explicar um assunto que a ciência ainda não conseguiu explicar, como tratar de um assunto que a medicina ainda não conseguiu explicar claramente, como falar de um assunto quando os sentimentos humanos são capazes de expressar a dor que temos quando perdemos um ente querido, ou como tentar, né, ou ousar falar de um assunto quando somente as lágrimas, a dor e o gemido conseguem expressar verdadeiramente o que uma pessoa passa quando perde um ente querido. Mas eu vou tentar aqui trazer um consolo ao seu coração, eu vou tentar aqui trazer uma explicação para você que passou pela perca, pela morte de um ente querido, para que você tenha paz no seu coração a partir deste dia. E qual é o grande problema de se falar da morte? O grande problema de se falar da morte é que, na maioria das vezes, as pessoas tentam separar a morte da vida. E este é um grande erro, porque a morte, ela não é algo separado da vida. A morte, ela faz parte da vida. Desde que o mundo é mundo, para branco, para preto, para rico, para pobre, para homem, para mulher, para hétero, para homo, para todas as pessoas. A morte faz parte da vida do ser humano. Desde que o homem criou, ou melhor, desde que Deus criou o homem sobre a terra, o homem passa pelo processo da morte. Então, o nosso grande erro, e que dificulta muito entendermos a morte, é quando nós tentamos separar a morte da vida, ou seja, quando nós tentamos colocar a morte como o fim da vida, o que não é a verdade. A grande verdade é que a morte, ela faz parte da vida. Desde que nós nascemos, nós já estamos programados a passarmos pela morte. A grande dificuldade que muitas das vezes temos para entender é porque algumas pessoas vivem 80, 90, 100 anos, algumas vivem apenas meses, dias, anos, né? Como explicar a uma mãe que perde um filho prematuro aos 20, 19, aos 15, aos 22 anos de idade? Como explicar a um filho, né, que perde o seu pai com 80 anos de idade, depois de tanto tempo junto? Né? Como tentar explicar a uma pessoa essa perca, explicar essa dor? O que nós precisamos entender é que a morte, na verdade, ela é simplesmente uma porta usada por Deus, usada pelo Criador, para que nós sejamos levados a um outro mundo, a um mundo melhor. Né? E a única coisa que, na verdade, difere de uma pessoa para outra é a forma como a morte se apresentará para nós. Né? Como essa porta que nos leva a esse outro mundo será apresentada para nós. Alguns irão para este outro mundo por meio de um câncer, né? É a forma que foi escolhida para que essa pessoa fosse levada para um outro mundo. Outros irão por meio de um infarto,
outros morrerão dormindo, outros por um acidente de avião, outros por um acidente de carro, alguns afogados. Ou seja, a única coisa que difere é que, na verdade, a forma como nós vamos deixar este mundo e passarmos para um outro mundo é a forma como foi determinado para que nós deixássemos esse mundo para um mundo melhor. A grande dificuldade que as pessoas têm é de, na verdade, entenderem essa forma de passarmos deste mundo para um mundo melhor. Eu gostaria de ler para você aqui a Bíblia Sagrada, ou seja, esse livro da Bíblia. Estou lendo aqui numa Bíblia online. Você vai encontrar essa versão tanto na Bíblia hebraica, você vai encontrar no profeta Isaías, você vai encontrar na Bíblia Evangélica, na Bíblia Católica. Então, em Isaías, exatamente no capítulo de número 45, nós vamos encontrar o seguinte. Isaías 45, a partir do verso 5, diz o seguinte: Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Ou seja, a morte, para que um bandido, para que um assassino adentre dentro da sua casa e tire a sua vida, ele precisa da permissão divina. Para que um acidente de carro ceife a vida de um ente querido seu, ele precisa também de uma permissão divina. Todas as coisas estão debaixo do controle do Eterno. E o que nós precisamos, na verdade, entender é que muitas pessoas vêm neste mundo com um tempo determinado. Alguns vêm para viverem 80 anos, alguns já vêm de uma forma tão evoluída que vivem menos tempo neste mundo. Eu sei que é muito difícil nós entendermos de uma forma mais clara a questão da morte. É porque, na verdade, muitas pessoas temem, têm medo de falar algo com o intuito de ofender o Criador, de desrespeitar o Criador, mas o Criador, ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas e ele jamais vai te julgar por algum questionamento, por alguma coisa. Eu sei que muitas das vezes as pessoas perguntam, mas como pode? Uma pessoa veio aqui, viveu 80 anos, algumas vivem 100, 110, 115 anos de idade e de repente, do nada, uma jovem, um jovem aí com 15, 16, 19, na flor da idade, com todo o seu vigor físico, com todo um futuro pela frente, tem a sua vida ceifada por algo neste mundo. Seria, de certa forma, como nós olhamos assim, nós pensamos assim, será que Deus é injusto? Será que o Eterno é injusto? Isso é injustiça da parte dele. Porque ele então não dividiu, uma pessoa queria viver aqui 120 anos, ele fez com que essa pessoa vivesse 60 e permitisse que alguém que morreu aí com 10, 15 anos de idade, 20 anos, também chegasse pelo menos aos 60 anos de idade. Eu sei que muitos pais, muitas das vezes, que perdem seus filhos aí com uma vida prematura até os 20 anos de idade, ficam se questionando por que Deus não tirou a minha vida, e deixou o meu filho para que ele pudesse aproveitar mais deste mundo. Mas é necessário que você entenda que nós não viemos apenas uma vez neste mundo. Se o seu ente querido, ele esteve aqui e ele viveu 19 anos, se ele viveu 20 anos, é porque ele terminou uma etapa da sua caminhada. Ele terminou uma parte da sua caminhada. Pois, na verdade, quando nós começamos
a questionar todas as coisas, nós precisamos entender e fazer algumas perguntas. Quando você pega uma criança que nasce em um lar com educação, com carinho, com dinheiro, com fartura, né, sendo acolhido pelo seu pai e pela sua mãe, quem escolheu essa criança para nascer naquele lugar? Foi Deus quem determinou que aquela alma nasceria naquele lugar. Mas quem também escolheu para que uma criança nascesse em uma favela, onde os pais se drogam, onde os irmãos são traficantes, onde aquela criança com 2, 3 anos de idade apanha, é espancada, nasce em um lar completamente desestruturado? Porque como Deus faz essa separação? Como Ele escolhe alguém para nascer em um país com fartura, com comida, com saúde, com educação? Como Ele escolhe alguém para nascer na África, em países da Etiópia, na Índia, países onde a fome é algo assustador? Como Deus faz essa separação? Como Ele escolhe para que alguém nasça em um lugar e alguém nasça em outro lugar, né? Então nós precisamos entender, como o profeta Isaías diz, ele diz: eu sou o Senhor, eu crio bem, eu crio mal, eu faço todas as coisas. A primeira coisa para entendermos a morte, entendermos todas as coisas sobre a face da terra, é entendermos que o Deus, né, aquele ser soberano, né, o eterno Criador de todas as coisas, aquele que não tem princípio e não tem fim, aquele que criou tudo nos mínimos detalhes, né? Aquele que criou aquela engrenagem nos mínimos detalhes, o sol, a lua, as estrelas, tudo funcionando perfeitamente, o mar, o bramido do mar, o limite aonde as ondas devem chegar, o brilho das estrelas na noite, o calor do sol durante o dia, a beleza da lua, aquele que criou e determinou que as cachoeiras se formassem, que os rios percorressem toda a terra, aquele Criador que determinou os animais, as borboletas, os pássaros, todas as coisas nos mínimos detalhes. Será que ele falharia em escolher que uma alma nascesse aqui, a outra alma nascesse ali, que uma pessoa vivesse 20 anos e outra pessoa vivesse 120 anos? É claro que não. Para que você entenda a morte, para que você entenda a vida, a primeira coisa é nós entendermos que existe um Criador que criou toda uma engrenagem que se encaixa nos mínimos detalhes, né? Em toda aquela engrenagem ela funciona perfeitamente, né? O dia, o entardecer, a noite, a madrugada, tudo funcionando, os peixes nos mares, os pássaros no céu, tudo funciona nos mínimos detalhes. Então, como não entender, né, que se ele foi perfeito em todas as coisas, será que ele erraria na vida, que é algo que nós desejamos tanto? É claro que não. O que acontece, na verdade, que nós precisamos entender é que se aquele ente querido seu, se aquela pessoa que foi tirada prematuramente, ou aquela pessoa que você gostava muito, você tenha certeza que não foi o acidente de carro que ceifou o seu filho, não foi o câncer que ceifou a sua esposa, não foi o infarto que ceifou o seu amigo, o seu primo, o seu pai, a sua mãe, o seu parente, não foi uma doença, não foi um ladrão, né? Aquilo na verdade aconteceu porque foi a forma com que foi determinada pelo Criador para que... vocês ficam vendo, né? Às vezes eu olhando para o lado aqui, é que enquanto eu estou aqui, essa figurinha aqui, ele fica mordendo o fio do computador aqui, né? Então tem que estar pegando ele no colo, porque ele não sai de perto e ele também não dá sossego, e aí ele vai acabar mordendo ali, então é preferível ele ficar aqui no meu colo. Mas, voltando ao nosso assunto, somente Deus tem o poder de tirar a vida. Somente Deus tem o poder de dar a vida. Somente Deus tem o poder de escolher a família em que você vai nascer. Nós precisamos ser mais gratos a Deus, né? Entendermos que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele domina o céu, que Ele domina o sol, que Ele domina as estrelas, que Ele domina o bramido do mar, o limite das ondas, que Ele domina a vida, o nascer, e Ele também determina o dia da nossa morte.
Então, nós precisamos entender, estudar mais profundamente todas as coisas do Criador. Uma coisa que nós precisamos entender de uma forma mais clara é que quando nós dizemos de toda essa justiça divina, de toda essa perfeição divina, nós precisamos ser sinceros com nós mesmos, porque nós muitas das vezes não entendemos a forma. Muitas pessoas não aceitam a reencarnação, muitas pessoas não aceitam que as pessoas vivem outras vidas, né, aqui neste mundo. Mas quando nós olhamos crianças que têm sua vida ceifada com 2 anos de idade, pessoas que têm a sua vida ceifada com 15 anos, 20 anos de idade, e outras pessoas que têm a sua vida prolongada até 100 anos de idade, né? Como entender uma criança que nasce toda torta, toda epilética, né? Como entender uma criança que nasce com síndrome de Down, como entender uma criança que nasce aprisionada já em uma cadeira de roda, né? Como entender uma criança que nasce no meio da guerra, no meio da fome. Aonde estaria, aos nossos olhos, aos meus olhos e aos seus olhos, aonde estaria a justiça divina em escolher que uma criança nascesse perfeita, com amor, carinho e cuidado, e chegasse aos 100, 115, 120 anos de idade, enquanto outra criança nasce toda torta, toda defeituosa e tem a sua vida ceifada com 5 anos de idade? Será que realmente, aos nossos olhos, aos nossos sentimentos, nós não temos uma certa indignação para com o Criador ao perguntarmos como ele pode fazer isso? Mas muitas das vezes nós temos medo de pensar nisso. Você pode ter certeza que você tem o direito, né, de questionar, e quando nós questionamos isso, nós conseguimos entender melhor as coisas do Criador, nós conseguimos entender melhor que o Criador é perfeito, que se aquela pessoa nasceu daquela forma, existe todo um projeto divino por trás daquela forma, daquela pessoa, para que aquela alma seja mais evoluída, para que aquela alma seja limitada a não conseguir a perder coisas que ela já evoluiu em outras vidas, e na verdade ela veio para evoluir as pessoas que estão ao redor dela. Nós precisamos entender todo um conceito cabalístico, judaico, que existe por trás de todas essas coisas. Mas eu quero deixar aqui o meu abraço para você que perdeu um ente querido, que você possa ter a certeza que o Criador do Universo, ele não falhou com você. Ele não ceifou a vida da sua filha, do seu filho, do seu neto, do seu marido, da sua esposa, do seu avô, do seu pai ou da sua mãe. Ele simplesmente usou aquela morte para levá-lo a um outro mundo, onde ele será purificado, transformado, e que muitas das vezes ele poderá retornar aqui para passar por um outro processo em sua vida, e que ele possa evoluir até que chegamos o tempo da restauração de todas as coisas, aonde o Eterno restaurará todas as coisas. Então sim, a morte será ceifada, a morte será retirada do nosso meio, mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que a morte, ela não é algo separado da vida. A morte, ela faz parte da vida. Nós precisamos crescer e educar os nossos filhos para que eles entendam que a morte não é algo maligno criado por um ser que se rebelou contra Deus e que ele é quem ceifa a vida das pessoas, é ele quem desgraça as pessoas, ele quem causa as catástrofes, como se Deus estivesse sentado em um trono observando um ser maligno destruindo as pessoas e ele não fizesse nada. Não pense dessa forma. Pense da forma como nós lemos aqui em Isaías 45. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu crio bem, eu crio mal. Eu dou a vida, eu tiro a vida. Sou eu, Senhor, que faço todas as coisas. Procure ver que tudo está no controle de Deus. Tudo está nas mãos dele, né? Peça a ele para que ele te dê força, para que você entenda que aquele ente querido seu, ele chegou ao final da sua caminhada. Ele não foi tirado de você.
Ele não foi roubado de você, muito pelo contrário, ele concluiu a caminhada que ele veio aqui para concluir. Ele chegou ao final da corrida, então ele foi, na verdade, premiado, né, com um novo estágio da sua vida. Na verdade, nós precisamos entender que isso aqui, ó, é somente uma casa. Isso aqui é onde nós moramos. Hoje, neste mundo, nós moramos aqui, mas um dia nós deixaremos esta casa, iremos para uma outra morada. Então vamos entender coisas além, né, coisas mais profundas que neste corpo nós somos incapazes de presenciar, somos incapazes de entender, né? Mas tenha isso no seu coração.